paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje vamos ler o livro de São Vicente de Paulo. Pastor, um dia o seu bom pai, homem muito honrado, disse-lhe: estude muito, meu filho, porque estás a custar-me a enorme quantia de 60 francos por ano. Vicente nasceu em pequeno vilarejo chamado Porém, no dia 24 de abril de 1581, e a sua longa vida foi repleta de muitas graças e bênçãos do Senhor, e de muito amor aos homens e para com os homens. Seus pais eram bons cristãos, lavradores, mas pobres. Era preciso trabalhar muito para dar de comer aos 6 filhos, com que Deus os abençoou. Desde muito pequenininho, Vicente dedicou-se a guardar um pequeno rebanho de ovelhas e, mais tarde, alguns porcos. Mas sempre sentiu uma grande inclinação para os livros. Levava consigo um pequeno livro e algumas folhas de papel para poder escrever. As longas horas de pastoreiro ocupava-as estudando. Alguém descobrira um dia as suas qualidades e sua rara inteligência e lhe custeará os estudos superiores. Aquele menino tinha sido dotado com grande dose de bondade, que atraía todos que o conheciam. Nele cumpriam-se as palavras da Bíblia. O Senhor tinha infundido nele uma alma boa e a misericórdia de Deus habitava no seu terno coração. Não podia ver ninguém sofrendo à sua volta. Se via alguém mais pobre do que ele, pegava tudo o que levava e, sem chamar atenção, com a maior naturalidade do mundo, entregava-o a quem precisava. Seu pai tinha um saco de farinha no celeiro. Quando Vicente via chegar algum pobre, ia logo abrir a porta e dava-lhe um punhado de farinha. Um dia, o pai, com a voz carinhosa, disse-lhe: meu filho, se continuar assim, você nos levará à ruína. E com um forte abraço estreitou-o ao coração. O pequeno atrapalhado. Já dissemos que Deus lhe deu um coração bom e verdade, mas também é verdade que não nasceu santo, não nasceu, mas se fez santo. Engana-se que pensa que os santos já nasceram assim. Longe disso, os santos eram de carne e osso, como qualquer um de nós, sem chegar à santidade, porque sabiam que era preciso combater as suas más inclinações. Além disso, colaboraram com a graça de Deus, que nunca falta a quem pede com humildade e confiança. Foi o que fez o jovem Vicente. Pelo trabalho de guardar porcos, dava-lhe alguns tostões, e seu pai também lhe dava algum dinheiro. Guardava tudo que lhe davam, juntando as moedas como se tratassem de uma grande fortuna. Certo dia, apareceu-lhe um pobre, muito pobre. Vicente, ao vê-lo, compadeceu-se e disse: bom homem, é pouco o que tenho, apenas alguns francos, mas a poupança é de vários meses que fui juntando. Olhe, pegue-os e vá comprar alguma coisa. Esse gesto e outros parecidos que lhe aconteceram já faziam adivinhar o que ele viria a ser no futuro. A caridade para com os pobres iria ser a razão da sua existência, mas é preciso vencer um pequenino defeito que ainda tinha.
era um pouco mentiroso e atrapalhãozinho. Contavam-se dois fatos que comprovam a existência deste defeito, que germinou na sua alma de criança e de jovem, mas ele conseguiu arrancar pela raiz e para sempre. A certa altura, vendeu como se fosse seu cavalo alugado e com o dinheiro conseguido fugiu de casa durante algum tempo. Noutrora ocasião enganou os próprios superiores do seminário a respeito da sua idade. Sabia que não podia ser ordenado sacerdote senão aos 24 anos. Afirmou que os tinha, mas a realidade tinha apenas 19. Os superiores acreditaram e foi assim que percebeu o altíssimo dom do sacerdócio numa idade tão precoce. Capturado pelos turcos, ajudado por um homem rico, estudou teologia em Toulouse e Saragossa, mas os pais tiveram que vender uma junta de boi para fornecer o dinheiro necessário. Tinha 15 anos e a opção pelo sacerdócio ainda não lhe impelia bastante. Sentia até medo de tão grande responsabilidade. O seu protetor acabou por lhe confiar a educação dos próprios filhos. Era educador e aluno ao mesmo tempo e continuou aos estudos e por muito esforço e dedicação acabou por ser ordenado a padre aos 19 anos. A certa altura, quando viajava por mar de Marseille para Narbona, sua embarcação caiu em poder de piratas turcos. Cravou-se uma dura luta. Morreram alguns e ele próprio ficou gravemente ferido. É ele mesmo quem nos conta tais perícias. Levavam-nos para Tunis e depois que nos devem dado 5 voltas com uma corrente no pescoço, puseram-nos à venda como se faz nas feiras com os cavalos, obrigavam-nos a abrir a boca e examinar os dentes, batiam-nos nas costas para mostrar como éramos fortes, obrigavam-nos a correr, a andar a trote, abriam-nos as feridas e obrigavam a carregar pesados fardos e outras 1000 barbaridades para medir e testar as nossas forças. O jovem prisioneiro Vicente foi comprado por um pescador, mas como enjoou ao subir no barco, foi logo vendido a um velho médico, com quem se deu bastante bem, pois discutiam sobre muitas coisas, tais como religião, medicina, alquimia. Vicente aprendeu muita coisa que mais tarde lhe seria útil o seu trato com os doentes. Quando o médico morreu, foi vendido para um credor da religião cristã, que vivia com muitas mulheres. Aqui esperavam a graça, pois por intermédio de uma dessas mulheres simpatizava-se com Vicente. O homem voltou à verdadeira fé e ainda o próprio São Vicente que nos conta, serviu de instrumento para que o marido abandonasse a apostasia e para mim se acabasse a escravidão.
Depois de muitas e variadas perípias, chegou a Roma, onde encontrou a compreensão de um bom senhor que o amparou. Mudança de caminho. O grande pregador francês Bossuet dizia: como Deus deve ser bom por ter feito São Vicente de Paulo tão bom. Em outra ocasião, escrevia ele ao próprio Papa sobre as conferências que o Padre Vicente fazia todas as quartas-feiras aos sacerdotes em Paris. Santo Padre, demos graças a Deus por este venerável sacerdote que tanto fez bem através de sua doutrina a todos aqueles que ouvem. É um verdadeiro santo. O Senhor pôs nos caminhos homens de grande santidade e de uma influência enorme de espiritualidade. Da França. Nessa época, ela chegou seria a pioneira de toda a Europa. Os ilustres personagens seguintes tiveram por Vicente de Paulo uma profunda amizade e sentiam orgulhosos de poder contar com seu afeto, ao mesmo tempo que recebiam um benefício, influxo da sua virtude. O cardeal Berulli, que introduziu os carmelitas na França, o fundador do famoso seminário de São Sulpício, Rancé, reformador das trapistas, São Francisco de Sales, que o consultava em todos os seus problemas, o rei Luís XIII, o cardeal Mazarino e etc. Mas Vicente de Paulo sentia-se muito melhor entre os pobres e necessitados, para os quais, por temperamento e vocação, se sentia muito inclinado. Terminada a sua estadia em Roma, onde conquistou a amizade do Papa e dos cardeais, os quais gostavam de ouvir as palavras e receber a absolvição de suas culpas ou a direção de suas consistências. Voltou à pátria e entregou-se generosamente à cura das almas. Eram a sua vocação. Assim é que se sentia feliz. Outras ovelhas. Jesus veio ao mundo para salvar todos os homens. Em certa ocasião, ele afirmou: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e eu tenho de conduzi-las também. Vicente vivia com toda a sua alma este grito de Jesus. No ano de 1608, chegou à grande cidade de Paris, que enfrentava imensos problemas, entre os quais a miséria de milhares de homens, mulheres e crianças, que enchiam as ruas pedindo esmola. Vicente foi nomeado capelão da Rainha Margarida e, em seu nome, visitou hospitais e centros de beneficência. Com o seu grande coração, em um dia e um pobre abandonado na rua que Vicente carrega aos ombros, outra vez é um mendigo que tirita de frio, e Vicente tira a sua capa e entrega-lhe. De noite percorria as ruas, procurando crianças abandonadas, e depois entregava às senhoras piedosas, que as tratavam como se fossem suas verdadeiras mães.
São Vicente sabia muito bem que as obras de misericórdia corporais eram muito importantes e eram o meio mais eficaz de chegar às espirituais, estas que são o fim para o qual fomos criados. O corpo é apenas o veículo para chegar à alma. Esta é que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, dedicava-se sobretudo a evangelizar os pobres e ignorantes. Pela sua pregação, ensinava a doutrina de Jesus Cristo e procurava fazer que todos o amassem e cumprissem os mandamentos de Deus e os preceitos da Igreja. Nesta tarefa, acompanhavam-no alguns sacerdotes dotados do mesmo zelo pelas almas. Tal foi a origem dos padres da missão. A caridade bem ordenada. Um dia, estando ele a pregar um sermão ao povo, apresentou ao numeroso auditório ao caso de uma família constituída pelos pais e mais 6 filhos, que viviam na maior penúria. Dizia a ele: Meus filhos, numa casa aqui perto, há uma família de doentes que nada tem para comer. Dá verdadeiramente pena contemplar tão triste espetáculo. Jesus Cristo derramou seu preciosíssimo sangue por todos nós. Certamente que Ele não quer que estes irmãos nossos vivam o que estão vivendo, com a falta de tudo, até do mais necessário. Quando acabou a missa, formou-se uma procissão de gente que dirigia a casa paroquial. Levavam gêneros alimentícios, comida, roupa, dinheiro e depois seguiam para tal casa, a fim de socorrer aqueles desafortunados. De tarde, depois das vésperas, também o padre Vicente dividiu para lá, como costumava a fazer todos os dias. Ficou tão profundamente assombrado com o que foi dado contemplar, ele mesmo referiu ao este modo: Fiquei profundamente maravilhado ao encontrar no caminho. Escraguei as coisas por chegar em grandes quantidades e sem ordem. Por isso pensei que era preciso organizar aqueles atos de generosidade cristã. Nada melhor do que encarregar alguém que se dispusesse a organizar. Assim nasceram as conferências que também estão trabalhando agora em muitas partes. São Vicente de Paulo era um homem organizado e bem preparado em todos os sentidos. Por isso escreveu um regulamento pelo qual deviam reger-se as confrarias de homens e senhoras para canalizar a caridade dos ricos. Essas conferências não devem ser confundidas com as atuais conferências vicentinas, que só seriam fundadas cerca de 2 séculos mais tarde pelo beato Frederico Ozanam. Esmolemento Reino II. A confraria fundada pelo padre Vicente despressa que estendeu às outras partes da França e ele até de outros países. O padre Vicente, embora sentindo-se que contente e à vontade entre as crianças e os pobres e os doentes, viu-se muitas ocasiões obrigado a tratar com os ricos para deles obter ajuda para os seus pobres. O 2 Esmolet II
é o título correspondente a um cargo oficial na corte dos reis católicos, reservado a eclesiásticos com funções de supervisionar todas as ações caritativas e esmolas que cabiam aos soberanos. Certo dia, o seu diretor espiritual disse: Padre Vicente, o senhor deve encarregar-se da direção famosa Condessa dos Conde, a casa de maior fama em país. Dirija a sua consciência espiritual para que ela o ajude a tratar dos pobres. Bom, meu padre, farei com o que me indica, mas creio que não vou fazê-lo como farei deve ser. Serei como um peixe fora d'água. Apesar dos receios, soube fazê-lo como ninguém. Bem depressa ganhou o carinho e a simpatia dos condes, seus familiares e visitas que frequentavam aquela família. A Condessa Conde não podia passar sem ele e consultava-o em tudo. A voz do Padre Vicente era para ela a voz de Deus. Um dia disse-lhe: Padre Vicente, o senhor tem muitas necessidades com tantos pobres que não têm aos seus cuidados. E nós temos tanta coisa que nos sobra e não nos faz falta. Olhe, o senhor tem a minha autorização. Levei tudo o que lhe agradar e entregue a quem vir que mais precisa. Ora, o conde, seu marido, era o responsável pelas embarcações da França, e esse foi o meio de que o Padre Vicente aproveitou para poder chegar até os pobres condenados. Atendia-os, cuidava deles, curava-lhes as feridas, e o próprio rei Luís XIII honrou-o com o título de esmoler-mor do reino. Sacramento da penitência. O Padre Vicente usava a confissão para operar maravilhas, ou antes era o Senhor Jesus Cristo que as operava por meio de seu fiel servidor, o Padre Vicente. Um dia aconteceu esse caso comovedor. O conde Conde convidou ao ir com ele até umas propriedades onde tinha umas terras, para que atendesse os trabalhadores e os ajudasse a viver melhor a fé cristã. O santo lhe absorto a oração que pedia ao Senhor que aquela espécie de missão fosse para a glória de Deus e a salvação dos pobres trabalhadores. Havia lá um homem que se distinguia pela bondade e retidão, e que nessa ocasião estava gravemente enfermo. O Padre Vicente aproximou-se e disse-lhe: Meu filho, vejo que estás muito doente e que podes morrer a qualquer momento. Olha, a única coisa que vale a pena é arrepender dos nossos pecados e morrer na graça do Senhor, pois só para nos salvar Deus nos criou. Dize-me, não te peça nada na tua consciência que queiras confessar?
O bom homem pôs-se a chorar como uma criança e fez a confissão geral de todos os seus pecados. Depois dizia a este homem a condessa: Senhora, ajude-me a dar graças a nosso Senhor, porque ter trazido este santo sacerdote. Se ele não tivesse vindo e não me tivesse animado a confessar-me, eu teria ido para o inferno. Visto que há bastante tempo vinha calado alguns pecados por vergonha, mas agora posso morrer em paz. Deste modo, a condessa pediu ao padre Vicente que pregasse missões em toda aquela região, para que todos pudessem receber dignamente os sacramentos da penitência e da Eucaristia. O zelo da tua casa me devora. No dia da ascensão do Senhor, subiu ao céu, mas deixou os homens para continuar a sua obra. Todo cristão, por ter recebido no seu coração a semente da graça por meio do batismo, deveria fazer este grito do profeta Elias: Ardo em zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor ia amadurecendo o coração de Padre Vicente e aquele humor negro que parecia encher todo o seu ser, em muitas ocasiões fosse mudando maravilhosamente por obra da graça, até se parecer com São Francisco de Sales, que se distinguia pela sua bondade e bom trato. O padre Vicente vê diante de si um enorme campo de apostolado e não sabe como pode chegar lá. Mal tem tempo para descansar e comer. Todo o seu dia e até a noite em muitos casos. E para os seus pobres enfermos, abre hospitais e outras casas de assistências em diversos locais. Percorre as ruas em busca de crianças abandonadas pelas próprias mães ou deixadas à porta das casas. Dirige as consciências dos sacerdotes, sobretudo ajuda aqueles que o ajudam, pois sabe que serão os futuros dirigentes da obra que o Senhor lhe encomendou. Trata com mimos delicados as filhas da caridade e as diversas conferências de caridade que já se encontram espalhadas por muitos lugares. Às vezes recebe cartas de Roma, de bispos e cardeais, a consultá-lo sobre problemas eclesiásticos, o Salvador da Pátria. Por onde quer que passe, o padre Vicente deixava atrás de si um rastreio de bondade e de caridade que todos contagiava. Quando, por obediência, tinha que deixar alguma paróquia onde estivera colocado para com cuidado das almas, todos lhe diziam: Mas, amado padre, o que vai fazer ser de nós agora? Quem se ocupará das nossas almas e das nossas necessidades corporais? E despediam-se chorando. Entretanto, ele já tinha distribuído aos mais pobres tudo quanto possuía, comida, roupa e móveis. Nos anos que passou em Paris, mais de 50.000 pobres vagueavam pelas ruas da cidade, com todos os estragos que isso acarretava para outros cidadãos, que nem o próprio Luís XIII, nem o cardeal Chilel foram capazes de pôr fim a tal situação.
Então encarregaram disso o padre Vicente de Paulo, e ele colocou mãos à obra, começou a encher uma casa, depois pediu para um palácio e mais outra casa, mais outra e mais outra, até que chegou a albergar milhares de pobres e enfermos. Assim, se limparam as ruas de tantos pobres e todos eram dignamente atendidos, graças às ajudas de toda parte. Que choviam nas mãos do padre Vicente e dos seus colaboradores. A Guerra dos 30 Anos veio multiplicar as calamidades da fome e da miséria em todo o país. Mas ele, com as filhas da caridade e os seus missionários, percorriam todas as cidades da França, levando a toda a parte o bálsamo da consolação e ajuda material. Enviou missionários para os países longínquos, sobretudo para lugares onde sabia que os cristãos eram perseguidos ou feitos escravos. Por tudo isso, bem mereceu o título de muitos lhe deram de Salvador da Pátria. Ele, com seus filhos e filhas espirituais, fez muito mais que o rei Luís XIV, o rei Sol, com os seus exércitos. As filhas da caridade. O padre Vicente era um homem ordenado, metódico, com poucos. Apesar de todos os seus trabalhos apostólicos, parece quase impossível de um só homem, mesmo com ajudas, pudesse realizar tantas e tão grandes obras. Era a sua caridade ardente que estimulava a fazer o bem antes que a noite da morte o atingisse. Já tinha organizado os missionários para que fossem pelas aldeias pregar a mensagem de Cristo e praticar a caridade. Agora queria dar o corpo às damas da caridade que desde o princípio o tinha ajudado no cuidado dos pobres e enfermos. A vida de todas elas podia resumir-se neste fato que aconteceu com uma delas quando estava às portas da morte. Minha filha, disse o padre Vicente, não tens nada que inquiete ou tire a paz no momento em que vais partir para a eternidade? Nada, meu padre, a não ser o prazer demasiado que sentia quando me encontrava ao lado dos enfermos, ajudando-os. Quando me chamavam para assistir algum, não corria, mas parece-me que voava para ajudar e servir. Então, morre em paz, minha filha, disse com os olhos marejados de lágrimas o bom padre, que esse é o teu pecado. O Senhor espera-te de braços abertos para te dar na glória o prêmio merecido. E dizia-lhes algo que serve também para cada um de nós. As filhas da caridade terão por mosteiro as casas dos enfermos, por cela um quarto de aluguel, por clausura a obediência, por grandes o temor de Deus, e por véu a santa modéstia. Hoje é um exército de milhares que seguem a obra do padre Vicente, e válido recordar que na fundação das Irmãs ou Filhas da Caridade, São Vicente de Paulo teve um autêntico braço direito em Santa Luísa de Malac, que com ele colaborou durante 35 anos, tendo ficava viúva aos 34 anos de idade e tendo antes do nosso santo
santo, curado por uma terrível doença de escrúpulos, foi logo agregada às suas obras em favor dos pobres. Por isso, ela pôde considerar-se cofundadora das Irmãs da Caridade, juntamente com Padre Vicente de Paulo. Amemos a Deus, irmãos. Padre Vicente foi um homem tão dinâmico que, na verdade, podia afirmar-se que trabalhou por 10. Ele dizia às vezes uma coisa que pode ser útil para todos, acerca do trabalho que uma lei imposta por Deus aos homens já no próprio paraíso terrestre. Um padre deve ser sempre mais trabalho do que aquele que pode realizar. Ele trabalhava sem descanso até o esgotamento. Apesar disso, dizem algumas testemunhas que ao entrar ao seu refeitório costumava dizer: "Sou pecador, será que ganhei o pão que vou comer? Se não o ganhei, então sou ladrão." Todos os dias celebrava a missa com tal devoção que muitos iam à igreja só para vê-lo. Então, depois manifestavam-se com fervor. Este padre celebra a missa, diziam os que não o conheciam, aqueles que já sabiam que se tratava costume a acrescentar: olhem, um santo celebrando a missa, com que fervor as faz cerimônias, que com clareza e sentido lê a palavra de Deus. Aquela vida que tão vivida em favor dos mais pobres ia se esgotando um pouco a pouco até que as forças iam faltando. Amemo-nos a Deus, senhores e irmãos meus, amemo-lo, à custa de nossos braços e o suor de nossos rostos, além de amar com todo o nosso coração. Vicente tinha praticado o que recomendava e assim se consumiu por Deus e pelos irmãos. Adormeceu no Senhor no dia 27 de dezembro de setembro de 1660. Tinha quase 80 anos. São Vicente de Paulo, Rogai por nós.